Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Este podcast é um oferecimento da funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. DJ Pablo Antunes, sonorização, imagem e iluminação para o seu evento. Telefone 53997122543. Estamos aqui hoje, mais um episódio então do Almoxarifado de Crimes. Hoje contamos com o delegado Cristiano Rita e com o policial civil Guilherme Madruga, que são duas pessoas muito atuantes aqui em Bagé, que trabalham na DRACO, né, na Delegacia de Repressão, as ações e grupos criminosos, de ações criminosas, né, de crime organizado. E a gente vai falar de uma situação, de uma operação que aconteceu aqui em Bagé em 2016, que foi um caso que marcou muito a comunidade, que teve uma história muito que repercutiu, né? E é um prazer para mim poder conversar com eles e de uma operação que eu participei efetivamente também como repórter. E é muito legal a gente contar essa história, assim, porque foi um crime que marcou também essa operação, esse trabalho da Polícia Civil. Então tá, tudo bem, guris? Vamos conversar um pouquinho, saber como é que foi essa Operação Lenhador, tudo bom? Vamos lá, tudo bem, Rochelle? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui te acompanhando no teu programa. Eu assisto os episódios no YouTube. É legal poder conversar um pouco sobre o trabalho que a gente tem feito lá. Então, tenho certeza que vai ser um papo bem interessante para contar um pouquinho dos bastidores, o que acontece numa investigação criminal complexa dessas. E aqui do meu lado, né, o Guilherme Madruga, que dispensa apresentações. Ah, é verdade. Eu sempre brinco, né, Rochelle? Se tu precisa te apresentar, significa que tu não fez o teu trabalho. É. E o Guilherme é um cara que dispensa apresentações, né? Verdade. Obviamente ele vai se apresentar para quem não conhece, mas é um cara que em Bagé, na nossa cidade aqui, dispensa apresentações. É o chefe de investigação da DRACO lá. A gente tá junto há 14 anos, eu acho. Já. Nossa. É o tempo que eu tenho de polícia também, fazendo reportagem. É, isso aí. Muito bom. O Guilherme já esteve aqui, né, numa oportunidade, conversamos. Boa tarde. Já participei do teu programa junto com Moisés, em outra oportunidade. Novamente estamos aqui. Guilherme Madruga, desde 2011, final de 2011, 2012, com o delegado Cristiano, já trabalhando ombro a ombro. E, com certeza, estamos aqui pelos frutos que nós conseguimos na elucidação de vários crimes, entre eles de organizações criminosas que não foram poucos. São várias operações, quem sabe, se fosse gravar aqui 3, 4, nós passaríamos uma tarde ou um dia falando. Com certeza. Tem bastante assunto. E sobre essa operação, é uma operação assim, a Lenhador, o alvo dela é bem interessante, porque várias organizações, vamos dizer, de segurança tentaram prender, foi feito investigações e nunca essa pessoa caiu. É verdade. Então, quando nós sentamos, até hoje eu lembro, com outro colega lá da SI, nossa SI, em si sentamos, a partir de hoje, vamos fechar e vamos prender essa pessoa. Faz quase 10 anos já, né? E uma das investigações mais difíceis, sim, antiga, de 10 anos, e que nos levou em torno de 8 meses para nós conseguir uma prisão. Reiterando assim, contando um pouquinho para as pessoas, a Operação Lenhador cedeu ao nome que era um apelido dele, né, do Anderson Rivas, né? Anderson Rivas Pereira. O Palito. E ele tinha uma lenheira dentro do Passo das Pedras, ali, de um bairro, né, da cidade. E eu me lembro, no dia, até veio o pessoal de Porto Alegre, né, teve helicópteros e tudo. Como é que vocês, assim, chegaram? Era um centro ali, né, grande de tráfico de drogas, né? Que ele vendia e comercializava ali. Como é que vocês chegaram nessa pessoa? Porque foi muito... Rochelle, como é que funciona o trabalho, o nosso trabalho, especialmente meu, do Guilherme, da nossa equipe de investigações? A gente não investiga pessoas, nós investigamos fatos
No momento que a gente identifica a existência de um fato, nós passamos a identificar quem é o autor daquele fato. Num crime de organização criminosa, tu não está enxergando o crime. É diferente de um homicídio. Tu está vendo o crime. Então tu não precisa olhar para o fato. Tu tem que descobrir quem fez aquele fato. Sim. No crime de organização criminosa é diferente, porque é um crime que tu não está enxergando ele. Então, primeiro nós precisamos identificar o fato, comprovar o fato. No tráfico de drogas é assim também. A menos que tu esteja apreendendo a droga, que não era o caso dessa operação, primeiro tu precisa estruturar o fato. Mostrar para o juiz que realmente tu tem um fato criminal ali e a partir daí tu vai passar a investigar uma pessoa, o responsável por aquilo. No caso da operação da Lenhador, quando eu cheguei em Bagé, eu trabalhei 1 ano na inteligência, quando eu entrei na polícia eu trabalhei 1 ano na inteligência, eu vim para cá em 2012, no início de 2012, o Guilherme já era policial da antiga Defrec, é o policial mais antigo que tem na Draco hoje, e sempre foi um nome que se falou. O Palito é traficante. Na época tinha outros, alguns ainda não estavam presos. Mas era menor, né? Parecia que era menos, sem assim, dúvida, né? Sem dúvida. E então, assim, a gente tem lá uma lista de prioridades, assim. Quem são as pessoas, né, que mais se fala numa cidade sobre todos os tipos de crime da nossa atribuição. Então a gente tem a lista, quem são as pessoas que mais se fala sobre tráfico de drogas? É o fulano, beltrano, ciclano. Então a gente sempre elenca quem são aquelas pessoas e vamos ver se efetivamente aquilo que se diz é verdade. Se é verdade. E aí a gente começa a identificar um fato. Quando a gente identifica um fato, identificamos que há uma estrutura criminosa, que esse cara realmente é dono do bairro, ele tem uma ascensão sobre outras pessoas. Bom, aqui nós temos um crime organizado, aqui nós temos um trabalho estruturado para que uma Draco atue, e aí a gente inicia uma investigação. Então, era meio que voz corrente, assim, né? O fulano é traficante. Beleza, então vamos identificar se ele efetivamente para daí a gente imputar, né, a prática dos crimes que a gente está investigando a essa pessoa que estão dizendo. Mas tudo nasce dessa análise, desse conjunto de coisas. De alguns fatos, até de alguns usuários, de repente, chegando no local. Até complementando, Rochelle, esse caso aí, como o delegado já disse, já era um nome que vinha, quando eu cheguei em Bagé, em 2011, e o Palito, ninguém investiga o Palito, ninguém prende o Palito, e não só usuários, como tu falou, mas assim, tiveram de 2012, quando nós montamos praticamente, vamos trabalhar os crimes organizados, vários assaltos, dentre eles casas de médicos, de pessoas na área rural, assaltos à mão armada que deixaram pessoas atadas, pessoas que ficaram com sérias traumas, vamos dizer assim, até hoje, ainda que são nossos amigos, vão lá, conversam, e ficaram com traumas. E todos esses assaltos, assim, eu não lembro se foram 7 ou 8 na corrida, onde levaram joias, que também todos os autores foram presos, e muitos autores foram unânimes em dizer: nós alugamos colete e armas lá no Passo das Pedras, no Palito. Então, além do tráfico, ele alugava tudo para organização criminosa mesmo. Nós tínhamos tudo assim, começou a nós, vamos dizer, montar toda a história, todo elencar nomes, como disse o delegado, nós não trabalhávamos com nome, trabalhávamos com o tráfico na oportunidade, e ele era uma voz que ele distribuía grandes quantidades de droga. Ainda era um momento que Bagé não tinha um domínio das facções, nós não tínhamos, na oportunidade, os Manos, os Taura, os Bala na Cara comandando, sempre tivemos outras figuras que estão reclusos hoje, em penitenciárias de alta segurança, mas não tínhamos, vamos dizer assim, uma voz tão grande que nem a do Palito. O Palito era uma pessoa respeitada, tanto que ele era um líder na comunidade, verdade. Um líder comunitário, o bairro Passo das Pedras. É enorme, né? Quem conheceu na oportunidade, quem conheceu depois que o Palito estava preso, onde as facções tomaram conta, muitas pessoas diziam: temos saudade do Palito quando traficava e quando ajudava a comunidade. Então, é um trabalho assim, E muitas pessoas diziam: vocês prendem todo mundo. Quem acompanha o nosso trabalho sabe, sempre foi de fazer operações grandes e com êxitos na apreensão tanto de roubos, furtos, assaltos que marcaram, como da Ponto Frio, uma oportunidade que bem no centro da cidade. Verdade, bem no centro da cidade. Então, dou esse como exemplo. E o pessoal dizia: vocês prendem todo mundo e ninguém prende o Palito. Vocês prendem todo mundo e ninguém prende o Palito. Isso aí era assim, E aí chegava assim, nós somos umas pessoas que somos naturais de Bagé, conhecidos. Chegava: vocês prendem todo mundo, por que você não prende o Palito? Se todo mundo sabe que é traficante. Só que as pessoas assim, todo mundo sabe, acham que é ir lá e prender. Não é, né? Tem que ter prova, tem que ter o elemento ali, né? E aí tem que formar uma materialidade. Foi ou não foi? Então, assim, foi difícil nós construir a materialidade.
E esse é um processo, Rochelle, próprio do crime organizado. Como é que o crime organizado se estrutura de uma maneira geral? As lideranças, elas não praticam verbo nuclear de um crime. O Palito, ou qualquer um deles, ele não trafica drogas do ponto de vista de vender, que é aqueles verbos que estão lá no artigo 33 da lei de drogas. Vender, transportar, ter em depósito. Não é ele, pessoa física, que faz isso. Ele tem uma estrutura de pessoas na volta dele que faz isso e ele é o gestor. E é isso que caracteriza uma organização criminosa. Sim, é o líder daquela organização. Exato. Então, para que tu consiga formar provas contra o líder de uma organização criminosa, primeiro tu tem que bater em todas as pessoas da volta. Então, no momento que a gente inicia... Exato, no momento... É como se fosse... É a estrutura de cebola. Tu tem que ir descascando parte por parte para que tu consiga chegar no miolo dela. Então, durante esses 8 meses... O que o nosso trabalho fez, a nossa investigação fez foi, mapeamos, né, quem é a organização, o núcleo, as principais pessoas, quem é que atua na ponta? Na ponta atua lá o Cristiano. Então nós vamos focar no Cristiano para identificar o caminho que ele faz da droga e do dinheiro. A gente sempre trabalha com droga e dinheiro junto para conseguir descapitalizar. Do capital, claro. Isso. O nosso trabalho de combate ao crime organizado só se faz com descapitalização. Se não tiver descapitalização, o trabalho no dia seguinte ele está de novo ali. E a descapitalização do tráfico de drogas ela é complexa porque o tráfico é um crime que trabalha por um sistema de crédito. Quando o traficante perde uma droga, o cara que fornece a droga para ele não tem nenhum problema em fornecer mais uma carga. Sim. Porque o fluxo financeiro já recebeu, disso, claro. Exato. Então, por isso a gente precisou passar um tempo identificando pessoas na volta. O Palito mesmo só falou 2 vezes sobre droga, só falou 2 vezes durante a interceptação telefônica sobre droga. Ele funcionava um sistema que funcionava há muito tempo e é difícil, é diferente, né? Não vou dizer que é difícil, mas é diferente tu começar a investigar um crime que já funciona. Porque assim, a droga do Palito chegava todas as semanas, independente dele comprar ou não. Ela vinha de Porto Alegre e uma entrega de droga para eles. Ele não precisava encomendar droga. Logo, já vinha. Ele não precisa. Nunca ele encomendou uma droga. Já era um cliente bom pro pessoal da metropolitana. Perfeito, é isso. Então, a droga chegava toda semana ou de 15 em 15 dias. E algumas vezes nós pegamos a droga na estrada. Sim, com a PRF, com algumas ações. E nós tínhamos então que desenhar esse caminho. Como é que um cara que está chegando com droga na cidade sem nenhum contato com ninguém, como é que tu prova que ele está indo lá para aquele alvo que é o cara da investigação? Então esse é um trabalho, é uma construção de um quebra-cabeça. E é demorado mesmo, né? Porque tu tem que ver todos os elementos, todas as pessoas que compõem, né? Recordo até hoje, diz que o delegado está falando de uma cara grande de crack, onde nós aprendemos na entrada da arvorezinha, tá? Que ainda a pessoa tinha um táxi, uma mulher que até hoje está presa, e essa pessoa que estava com esse 5 kg de crack ainda está preso também, cumprindo pena daquela época. Nossa. Tá? Que estavam, hoje, se o Palito fosse vivo, ele estaria preso. Estaria preso. Ele morreu e ainda estava preso. Isso mesmo. Ia morrer, ele tinha uma doença, uma falência múltipla ali que veio. Então, nós lembramos assim, para nós vincular essa droga ao Palito, nós tivemos que achar quem era o comprador, por quê, e ver mostrando filmagens. Teve noites e dias nós dormimos e amanhecemos no cemitério de Azevedo, quem conhece ali, perto do próximo. Perto do próximo Pedras. Que pegava... Viramos noites em veículos, abordando na estrada, e não foram poucas. Era frio, calor, estava lá. Né? Então foi bem complexa a investigação. E como o delegado disse, em 8 meses ele falou 2 vezes. E por que ele falou? Veio 1 quilo de droga que não era a qualidade que ele comprava. Eu lembro até hoje. E ele ligou pro cara. Reclamou, falou várias coisas. E disse, eu tô te mandando te entregar. E ele não precisou terminar. Na outra semana veio a droga. E recordo outro fato, que era um fim de semana. Que veio um carro, nós abordamos, não tinha nada. Na saída, nós abordamos uma Meriva, se eu não me engano, cheia, onde o cara tinha as fotos no celular, que ele tirava tudo da porta e levava dinheiro e a droga. E o cara só tinha vindo buscar dinheiro. Na porta do carro, isso eu me lembro. E o cara só tinha vindo buscar dinheiro aqui em Bagé. Naquele fim de semana, ele não vinha trazendo a droga para capitalizar. E esse cara foi condenado.
foi condenado na operação, na investigação de organização criminosa. E essa operação é legal porque ela foi em 2016, então a gente está falando quase de 10 anos. Pensa em tudo que a gente tem de... Em abril de 2016. Pensa em tudo que a gente tem de tecnologia hoje para investigação e aquilo que existia 10 anos atrás. Não existia. Foi uma operação que inaugurou muitas coisas do nosso modelo de trabalho, da nossa metodologia de trabalho. Só para te ter ideia, Rochelle, a gente locou um avião para fazer levantamento aéreo. Claro, não tinha drone, não existia nada. Verdade. Nós conseguimos uma parceria. Eu me lembro que dava para ver a casa dele nas imagens. Nós conseguimos uma parceria com o Aeroclube, tivemos que pagar o combustível, conseguimos uma parceria com o piloto e ele fez o levantamento aéreo do local. Então, isso era inédito na época, para te dizer, um levantamento aéreo, nós tivemos que conseguir um avião. Foi uma das primeiras investigações, foi um dos primeiros processos de lavagem de dinheiro em Bagé. Não existia lavagem de dinheiro em Bagé. A gente praticamente, se não foi o primeiro, eu posso até estar falando e algum colega trabalhou numa investigação assim, mas eu não me recordo. Que houve uma condenação por lavagem de dinheiro. Era um crime que dificilmente tu investigava. E a gente mostrou... dificilmente de achar, né? De exato. O nosso trabalho foi justamente de mostrar que aquele dinheiro do Palito não ficava na mão dele. Ia para outros, ia para familiares, ia para outros lugares. Teve o helicóptero, né, no dia da deflagração da operação, então que era da Polícia movimentou Civil. a cidade. Movimentou. Né? A presença do eu lembro helicóptero. a gente foi junto, acompanhou, né, nós como reportagem. Eu me lembro de chegar lá, ele tava tomando banho. Eu nunca vou esquecer, assim, ó. Que daí vocês entraram e a gente entrou atrás, porque tava seguro, assim. E tinha lenheira dentro, né, da casa, assim, e eram várias casas, né? Tinha uma casa no fundo, tinha outra, assim. A da frente era lindíssima, assim. Tu olhava por fora, tu não imaginava que aquela casa era enorme por dentro, né? E essa parte do avião, o pior não foi locar o avião, o pior foi fazer o levantamento. Porque nós locamos todos, chegou na hora lá, a decisão, quem é que vai no avião? Agora ficou sobrou. Quem queria ir? Eu e Daniel, um aviãozinho pequeno, numa pista de grama, subiu o seu levantamento e aterrissar o avião ali. E ninguém queria subir aí no avião. Aí tava eu e Daniel, disse, acho que não vai ter investigação mais, que nós vamos ficar nesse avião. E outro fato ali do Palito, como líder comunitário, que eu lembro nesses 8 meses, não havia furto, não tinha nada. Por quê? Ele tinha, vamos dizer assim, as pessoas dele de confiança, que ele tinha uma rede que se alguém furtasse alguma residência, alguém estivesse traficando, ou alguém ficasse devendo à comunidade, era a lei dele que... ele ia lá e resolvia. Exatamente, resolvia. Inclusive, nos autos do inquérito, tem alguns fatos de tortura que o pessoal fez com alguns indivíduos que ficaram devendo, que acontecia na noite, um até parou no hospital, foi chamado a SAMU num dos fatos. Nossa. Então ele é assim, o Passo das Pedras, na Oportunidade, era um dos bairros mais seguros. Todo mundo diz, o Passo das Pedras tem que pagar pedágio para entrar. Bagé, tanto naquela época como hoje, eu digo, o bairro que tiver que pagar pedágio ou que tiver algum problema, avise o pessoal da Draco. Sim. Não acontece, não vamos deixar acontecer nunca. Enquanto porque nós estivermos à frente é até um absurdo a comunidade ter que estar pagando para morar ali, né? Não existe. Então, quando o Palito, vamos dizer, foi preso e começou as facções a tomarem conta da cidade, o pessoal que morava lá sentiu muito isso. Porque eles achavam que estava bom com ele. Homicídios naquele bairro, começaram a ter furtos. O pessoal de Porto Alegre que vinha para vender drogas e fazer homicídios ficavam lá nas casas lá. Então a violência naquela área da cidade aumentou bastante. Sim. Então aí o pessoal dizia, graças ao Palito nós tínhamos segurança, agora não temos mais. O que não era uma segurança que tinha que pagar pela segurança, né? Exatamente. Tinha que ser amiga dos caras, de repente, tinha que estar ali naquele meio, né? O que é muito triste. Na verdade, as pessoas ficavam refém daquilo ali, né? Sim. Que não é a segurança pública que a gente tem, né? A segurança da polícia é poder circular, né? Hoje a gente se sente assim, a gente consegue circular, a gente consegue, sim, né? Porque tem mais segurança. E hoje em dia, uma coisa que eu sempre falo no podcast, e eu falo sempre para vocês e falo para os delegados e todo mundo que vem aqui, eu acho muito boa a integração que tem. E eu me lembro nessa operação, não foi só a Polícia Civil, a Brigada Militar, que atua muito junto com vocês, né? Principalmente com a Draco, e ela participou ali todo o tempo e auxiliando, né? E isso dá uma sensação de mais segurança, eu acredito, sabe? Apesar disso, da Operação Lenhador ter desmantelado, e depois veio outros, porque daí querem tomar o lugar daquele que caiu, sim, né?
Que daí foi o que mais ou menos aconteceu, Zona Leste ali, né? Depois teve outras operações. Então a gente vê que o bom que a polícia se une aqui, né? E não é assim nos outros lugares, né? Eu já ouvi muitos comentários disso. Poxa, nós tínhamos ali da época do Palito, ele locava... Por que era difícil? A droga nunca chegava na rede. Tanto que nós cumprimos o mandado, não localizamos a droga que não ficava. E nós fomos cumprir já com o mandado de prisão, com materialidade suficiente, tanto que ele foi condenado a, se eu não me engano, no primeiro momento a 28 anos, ele achou muita pena, recorreram, e aí a pena dele foi aumentada para 36 anos, se não me engano. Inclusive, nos dias atuais, tem um indivíduo da quadrilha, que era o braço direito dele, tá, que encontra-se foragido. Porque estava, quando eles recorreram para baixar a pena novamente, ele teve uma saída temporária, uma domiciliar, não recordo agora o fato, e ele não retornou mais. E encontra-se na situação de foragido até hoje, o braço direito. E faz anos isso. Já faz. Foi preso naquela operação, né? Foi preso junto na operação, encontra-se foragido. Então, o que a gente diz, ele tem um bom tempo para puxar, para cumprir de pena, mas, graças a saída dele, encontra-se. Então, eu digo, era uma organização criminosa, com inclusive locais de venda de entorpecente na cidade, entrega no centro, eles tinham uma mototáxi. Tem um esquema, né? Um esquema todo. Pessoas da alta sociedade trabalhavam na venda da cocaína, que levavam para as festas para ele, e ficavam no centro da cidade. Então ele tinha uma organização bem estruturada, porque ele não precisava falar nunca em droga. O Palito não precisava ligar para quem fosse buscar e nem incomodar, só já era estruturado. Exatamente. E ele era jovem, ele não era tão... Na época, eu acho que ele tinha 20 e poucos anos, porque ele morreu um ano atrás, eu acho, e ele morreu com 40 anos, era jovem, não era uma pessoa mais velha. E tinha essa liderança toda, né? Que tu imagina, a casa dele, eu lembro da gente entrar lá, tinha um bar, assim... Eu não sei se vocês recordam, eu lembro assim, direitinho. Eu entrei, eu olhei, tinha um bar lindíssimo, era tudo, os móveis todos planejados, tudo direitinho. Tu vê assim, tu imagina, no meio de um bairro pobre, né? Porque as pessoas são ali um bairro bem pobre da cidade. E ele tinha tudo aquilo ali dentro, e tu não imaginava. A casa por fora, assim, tu olhava e não imaginava. E acho que tava a esposa dele, tava mais outras pessoas ali na casa. No dia, né? Nesse dia que a gente chegou lá com toda a operação, porque foi 120 policiais, né, envolvidos. Eu acho que mais até. Foi até mais, eu recordo que veio policiais de todo o estado. A gente montou um sistema de transmissão em tempo real, existia uma viatura que transmitia as imagens para a delegacia regional, a gente montou uma sala de situação na delegacia regional e montamos uma unidade avançada em Porto Alegre, no gabinete do chefe de polícia. Foi a primeira operação transmitida em tempo real para o chefe de polícia em Porto Alegre. Veio um assessor também da imprensa, nos ajudou bastante lá de Porto Alegre, da polícia, bem legal. E uma coisa que tu comentou, Rochelle, que para nós já entrou na nossa rotina, mas é sempre motivo de destaque, realmente, é essa integração que a gente tem, especialmente com a Brigada Militar, com o setor de inteligência da Brigada Militar, né, a P2, com a Força Tática, enfim, o pessoal da rua, a Polícia Rodoviária Federal, também a Polícia Federal, mas especialmente nesse caso, uma integração muito forte com o trabalho de inteligência da Brigada Militar, porque em alguns lugares existe não sei se é uma disputa de ego ou algo mais ou menos nesse sentido, assim, mas no final das contas, o nosso, vamos chamar de inimigo, né? Não é um inimigo, mas enfim, o nosso problema é o mesmo, tanto de Polícia Civil quanto de Brigada Militar. E aqui a gente tem uma integração muito boa e isso permite que a gente consiga trabalhar no melhor dos dois cenários, que é um trabalho de investigação, de inquérito, de documentação muito bem feito e um trabalho de rua muito bem feito, porque o pessoal que está na rua coleta muita informação, levanta muito dado e abastece uma investigação para que a gente consiga ir montando esse quebra-cabeça. Vai ajudando, né? Porque no final das contas o que a gente precisa fazer é provar, né? O Ministério Público precisa provar para o Poder Judiciário que aquilo que a gente está vendo na rua, que aconteceu lá na rua, efetivamente tem uma responsabilidade criminal. Então, essa integração realmente ela é marcante e ela digo que determinante para o resultado de muitas dessas ações que a gente faz. E é muito bom, né, poder contar assim com outras forças de segurança. Eu vejo que a PRF auxilia muito também, vocês fazem muito trabalho com ele. E eu acho isso importante porque é onde vem, né, todos vêm pelas estradas, chega aqui, tem uma presença, tem prevenção da Brigada
militar, e aí depois tem uma investigação. Isso é forte, isso é bom, entendeu? E agora mesmo eu tô vendo, assim, também tem articulação dentro dos presídios, né? O Ministério Público também tá atuando nisso. E é importante, até porque a gente vê que, infelizmente, é tudo coordenado de dentro do presídio. Aqui em Bagé a gente fica... A maioria dos crimes é de dentro dos presídios, sabe? Então, é chocante que tenha isso e tem que ter essa integração. Eu acho que é o mais importante que a gente tem aqui. E que consegue fazer esse tipo de operação, né? Hoje, sem medo de errar, 90% dos crimes são acordados dentro dos presídios. Principalmente hoje, o crime que está em evidência, que é o estelionato. Sim. Hoje, assim, ó, se vê os registros diários, 60% é registro de estelionato. É o golpe do telefone, é o golpe do nudes, que também é por telefone. Mas, assim, ó, são diversos golpes ali que são comandados dentro do presídio. São feitos dentro do presídio, inclusive. E hoje, com delegacias, eles montam uma delegacia em qualquer local, com um banner da polícia, estão dando golpes nas pessoas. Então, passando por policial, né, e usando, assim, eu vi várias reportagens também disso, usando roupas da polícia, da brigada, da polícia civil, do exército até, sabe? É surreal, assim, a que ponto eles não têm nem medo mais, né, não querem mais saber, mas essa operação me marcou muito, assim, foi uma das maiores, assim, lá no início que eu estava começando, eu comecei a fazer reportagem policial em 2012, né, um aninho só depois de ti, e aí eu comecei a me integrar mais, assim, gostar, eu já tinha feito outros, assim, um pouquinho, mas aí eu comecei a entrar mesmo, e aquela ali me marcou muito, porque eu lembro de ver coisas que eu nunca tinha visto. Foi a primeira operação grande mesmo, assim, com tudo. E tu olhar aquela movimentação de polícia, do jeito da abordagem, foi muito legal, assim. E que bom que deu um bom resultado, né? Que foi preso, desmantelou, no entanto que acabou, né? Isso no bairro. Isso é importante, né? Que daí é um resultado bom para a polícia e para a comunidade, né? Sem dúvida. Sim. Um prazer falar com vocês sobre esse assunto, muito bom, assim, ó, a gente poder contar essa história, né? Vamos ter outras para contar também. Com certeza. Rogério, agradecer o convite e dizer que estamos sempre às ordens para o que precisar. Tá ótimo. Isso aí, obrigado, Rochelle, obrigado pelo convite. Um abraço a todos os telespectadores que estão acompanhando e voltaremos aí para conversar. Este podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. DJ Pablo Antunes, sonorização, imagem e iluminação para o seu evento. Telefone 53 997 12 25 43.